Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Aula Lendário. E no vídeo de hoje a gente vai estrear a nossa matéria de português com o assunto de fonologia, certo? E nessa aula de hoje a gente vai ver somente letras e fonemas, certo? A diferença entre eles dois e você saber como contar o número de fonemas e o número de letras de uma determinada palavra, beleza? Bem, vamos começar com a definição, certo? Cara, fonologia nada mais é do que um ramo que estuda os sons da língua, certo? E aí ele também tem a questão da sua capacidade de combinação e de distinção, porque tipo assim, você combinando fonemas, você forma palavras e também você combinando esses também fonemas, eles formam as diferentes palavras, entendeu? Tipo assim, se você muda um fonema, você muda uma palavra. É basicamente isso, certo? Então, a gente vai começar entendendo o que é um fonema. No começo, tá? Vai ficar um pouco, pode ficar um pouco estranho, né? Pô, fonema, porque a definição, cara, a definição ela é um pouco meio que até pode até parecer confusa. E às vezes a gente precisa até ver os exemplos para entender a definição, beleza? Então isso vai acontecer muito provavelmente com você aí sobre fonema e letras. São duas coisas que a gente vai ver basicamente na aula de hoje, tá certo? Então, o que é um fonema, certo? É a menor unidade sonora da palavra, possuindo basicamente duas funções. Ou seja, o fonema ele está basicamente ligado à questão do som que a palavra produz, certo? Então, por exemplo, ela tem duas funções, certo? São elas formar palavras, certo? Formar palavras e distinguir uma palavra da outra, certo? Como assim? Por exemplo, formar palavras. Você simplesmente, se você pegar três fonemas aqui, como o M, o A e o L, você forma a palavra mal, certo? Você vê que você viu aqui que três fonemas se juntaram e formaram a palavra. Então, perfeito, né? Uma função do fonema é justamente isso, é formar palavras, ok. E a segunda é distinguir uma palavra da outra. Então, a gente sabe que se você simplesmente distinguir, se você trocar um fonema por outro, você muda a palavra. Como assim? Por exemplo, se você ver aqui, por exemplo, mal e sal, certo? Você vê aqui que eu simplesmente mudei o M por S e eu acabo mudando totalmente a palavra, certo? Eu mudei um fonema M pelo fonema S. E aí o que é que aconteceu aqui? Eu te saí da palavra mal e fui para a palavra sal, beleza? A mesma coisa aqui, casa e capa, ó. O fonema S, tá vendo? Troquei pelo fonema P, certo? E aí saí de casa para capa, beleza? Assim também como moço e moça, certo? Eu troquei aqui o O pelo A. E aí você percebe que simplesmente pela questão da combinação, pela troca desses fonemas, eu acabo gerando novas palavras, certo? Aí você pode perguntar, mas isso não é letra? Não, calma que a gente vai chegar lá, certo? Existe uma diferença entre eles dois e que é essa diferença que você tem que sair dessa aula hoje sabendo basicamente essa diferença. Você pode até não prestar atenção no resto da aula, mas se você souber a diferença entre eles dois, você já ganhou o dia, entendeu? Ganhou o dia não, é que ganhou a aula, entendeu? Então, vamos lá. Letra agora, certo? É um símbolo justamente que representa o som, certo? Ou seja, ele é um símbolo que representa o nosso fonema. Calma, você pode perguntar como assim? Não entendi. Calma, você vai entender lá na frente. Sendo a representação gráfica dos fonemas da fala, ó, dos fonemas da fala apresentando dois aspectos, beleza? Como assim representação gráfica? Cara, a gente viu que o fonema ele está ligado ao som em si, ao som que é produzido pela palavra. Já a letra não, a letra ela já é a representação desse fonema,
Tá, como assim? Não entendi. Beleza, vamos lá. Vamos ver os exemplos para a gente entender. Representar mais de um fonema, certo? Esse é um dos aspectos da letra, beleza? O primeiro deles é representar mais de um fonema. Como assim? Se você perceber, o X, certo? Ele pode representar vários fonemas. Como assim? Ó, o som de X em si, né? Enxame, por exemplo. Enxame, né? Você fala enxame. Beleza. O X aqui, ele realmente está representando seu próprio fonema, o X, certo? Enxame. Ok. Agora, ele também pode representar o som de Z, certo? Como na palavra exame. Você vê que o X aqui, ele tem um som de Z, beleza? Então, o X é uma letra que representa o fonema Z. Vocês estão entendendo? A questão aqui é o que? O X é uma representação gráfica do fonema Z, que é o som Z, beleza? Então, espero que vocês já estejam entendendo basicamente a diferença entre letra e fonema, certo? Letra é a representação gráfica e fonema é o som que é produzido. Outro exemplo aqui do X, ele também pode representar o fonema, o som do S, como na palavra têxtil. Esse X aqui, ele está tendo um som de S, têxtil, entendeu? Ou seja, o X aqui é uma letra, certo? Uma representação gráfica do fonema S, beleza? E tem um outro também, isso aqui também é muito importante, certo? Em que o X, ele representa o fonema, os dois fonemas, na verdade, KS, certo? Por quê? Isso aqui é importante porque cai muito nas provas também, tá? Para você se ligar que o X aqui, ele, apesar de ele ser uma letra, ele representa dois fonemas. Como assim? Vamos lá. A palavra sexo, se você ver, a palavra sexo é como se ela fosse pronunciada assim, ó. Sexo. Tá vendo? Ó, o K e o S aqui, ó. A gente sabe que aqui tem um X, certo? Beleza. Mas o som que a gente pronuncia é de KS, sexo. Ou seja, você tem uma letra, certo? A letra X está representando esse fonema KS. Então, deu para entender a diferença entre os dois? Entre letra e fonema? Acho que agora vocês estão começando a entender, né? Então, nós temos um exemplo aqui de que aqui é uma letra e dois fonemas, certo? Porque o X está representando aqui o K e o S, certo? Então, eu espero que vocês já estejam entendendo essa parada. E letra, né? Vamos lá. Continuando aqui, sobre o segundo aspecto. A gente viu que o primeiro aspecto é representar mais de um fonema, né? A gente viu, ó, o X aqui, por exemplo, pode representar o X em si, o Z, S, enfim, a gente já viu, acabou de ver isso. E também pode simplesmente ajudar na pronúncia de um fonema. Ah, como assim? Vamos aqui. Cachaça, por exemplo, certo? A palavra cachaça, o H, ele não tem o som, cara. Você não pronuncia esse som. Mas ele te ajuda a pronunciar aqui, certo? Ele te ajuda a pronunciar com o som de X. Cachaça, ó. CHX, né? Ó, chaça, tá entendendo? Então, o H aqui, ó, ele não é pronunciado, beleza? Mas ele ajuda na pronúncia aqui dessa palavra para ter o som de X, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de que são duas letras. A gente tem duas letras e apenas um fonema, porque é um som somente produzido aqui, certo? Deixa eu ver aqui outra coisa. Guia, por exemplo. A letra U, né, ela não é pronunciada também. Ela só está aqui para auxiliar na nossa pronúncia. Ah, como assim ela não é pronunciada? Porque se o U fosse pronunciado, você falaria guia. Mas você não fala guia, justamente porque o U aqui, ele é apenas uma letra que está aqui para te auxiliar no som. Entendeu? Então, o G e o U aqui, certo? Ele representa apenas um som, tá entendendo? Então aqui a gente teria um exemplo de quê? De duas letras e apenas um fonema, certo? Porque a gente está tendo aqui
a pronúncia apenas de um som, que no caso seria do próprio G, né? Guia, entendeu? O G em si, certo? Aqui queda também a mesma ideia, cara. O U aqui, ele não é pronunciado, ele está apenas para ajudar na pronúncia, certo? Se ele fosse pronunciado, o U, você falaria queda, mas a palavra correta é o que? É queda, porque esse U aqui, ele não é pronunciado. Ele apenas está aqui para auxiliar, beleza? Então, o Q e o U, ele representa aqui também para nós apenas o que? Ele representa um fonema só, que é um som. Esse Q e U, ele está sendo, ele tá só para dizer que é um som aqui, beleza? E são duas letras, certo? Duas letras aqui para representar apenas um fonema. Aqui eu estou falando do Q e U, tá? Não da palavra toda. Então, agora aqui, ó, preste atenção nesse detalhe, ó, tais letras que não são pronunciadas, como eu falei aqui no caso, o H, o U nesse caso e o U também nesse caso, que elas não são pronunciadas, como eu acabei de falar para vocês, mas elas auxiliam na formação do som, né? São chamadas de letras diacríticas. Para ser bem sincero, eu nunca vi essa palavra aqui, diacríticas, no concurso. Se você já viu aí em algum concurso, deixa nos comentários aí para a gente ficar sabendo, até para os demais que vão chegar aí para ver as aulas, porque essa palavra eu nunca vi, cara, mas assim, ela tá na gramática, entendeu? Então não impede que essa palavra um dia possa aparecer no concurso e aí você vai ficar respaldado e vai saber, entendeu? Porque às vezes, pô, você viu uma palavra dessa e nunca viu na vida e você chega na hora da prova e, pô, isso aqui dá um branco na sua cabeça, entendeu? Então já sabe, o que é uma letra diacrítica? São essas letrinhas que elas não são pronunciadas, mas que elas ajudam na pronúncia da palavra, beleza? Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era somente isso, sobre essa diferença entre letra e fonema. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda para mim no Instagram. Lembrando que o Instagram tá aí na descrição, beleza? E é isso aí, vamos dar o gás aí, estuda, que essa parada é importante demais para a prova do concurso militar, beleza? Tamo junto aí, até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula é sobre dígrafo, beleza? A gente só vai ver sobre dígrafo. Valeu, até a próxima aula.